Obrigação, cultura ou passatempo? Qual é a função que a leitura tem na sua vida? E no da criança? Pois o Instituto ProLivro aponta que 44% dos brasileiros com mais de 5 anos não são leitores, ou seja, não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. Por isso é claro que este episódio do podcast Mães de Jundiaí vai abordar essa questão e eu vou logo começando com a dona de tudo, porque ela recentemente fez um depoimento que, olha, rendeu, hein? Primeiro vamos lá, né? Porque vamos partir do princípio que quem está nos acompanhando não viu esse seu depoimento bombástico. Tá lá no Instagram do Mães de Jundiaí, mas enfim. Bia tá em idade escolar, ela tem 9 anos e tá fazendo provas. E assim, o meu desespero começou a ser como estudar com uma criança que não quer estudar. E o pior, a parte de não querer estudar é porque ela não quer ler. Ela tem preguiça de ler, preguiça de entender, de racionalizar o que está escrito, o que está pedindo, né, a história do que ela precisa aprender. Enfim, e eu tava desesperada a ponto de surtar. E fiz um depoimento falando sobre a dificuldade de estudar com uma criança que não quer estudar. E descobri que, assim, não é só na minha casa que acontece isso, né? Você não tá sozinha nesse Não drama. tô sozinha e, assim, independente da idade, independente do ano, da série, né, que a criança tá, adolescente. E eu fui percebendo que o principal é a preguiça de ler e a preguiça de concentrar muito. Já faz parte do que a gente já conversou aqui, que já foi num episódio sobre telas, né? Que eles estão acostumados com tela e é tudo muito rápido, é aquelas coisas muito curtas que não precisa raciocinar. Sim. E é verdade, na minha casa eu tenho esse problema e eu não posso falar muito, porque na idade dela eu também não lia, mas eu não lia livros. Né? A gente tinha que concentrar para ler uma pergunta, para ler um livro de estudos, né, de matéria que ia cair. Mas hoje a geração é completamente diferente da nossa. E eu tento incentivar muito. E por isso que eu achei que é importante a gente fazer esse episódio hoje, sabe, Marcinha? Porque a leitura ela é essencial para tudo na vida. Para tudo, né? Por isso que aqui a gente não deixa nada vagando. O nosso intuito é a utilidade pública acima de qualquer coisa, ajudar as mães de Jundiaí. Por isso nós estamos trazendo 2 convidadas mais do que especiais, especialistas no assunto, que é a Lívia Brigoni, pedagoga e escritora. Também ela é educadora socioemocional. E também a Carolina Trevisan, professora e psicopedagoga. A gente conversou um pouco antes, né, de iniciar esse episódio aqui, e vocês vão ver ao final que vocês vão falar, nossa, valeu a pena, vou mandar esse episódio para aquela pessoa. Isso é essencial, porque vai valer a pena. Vai. Vamos lá, vamos começar então, Lívia. Me diga uma coisa. Você trabalha nas 2 pontes, né? Nas 2 frentes, melhor dizendo. Tá realmente difícil estimular as crianças, porque como a Lívia falou, a gente também tem as nossas dificuldades, né? Por conta de a gente, entre o celular, vamos nos atualizar, nós enquanto jornalistas. Aí deixa eu pegar um livro para aprender algo sobre, sei lá o quê, linguagem, comunicação. A gente sempre opta, né? Como é que é isso, trabalhar isso entre as crianças? Eu acho que, realmente, como a Lívia falou, as gerações são outras, né? Quando a gente era criança, a gente não tinha toda essa tecnologia, celular nem existia. Então, pra gente, mesmo assim, eu acho que a gente também não éramos crianças leitoras. A gente brincava mais, né? Mas hoje que a gente fala tanto da importância da leitura, a gente percebe que a gente tem esse contraponto, né? Que a tecnologia está aí e realmente as crianças vão preferir algo muito mais rápido, né? É música, é muito estímulo, do que sentar para ler um livro. Mas eu acho que vale a pena a gente incentivar as crianças, porque eles gostam do livro. Uhum. Quando a gente faz um trabalho legal, tanto a família quanto a escola, que são papéis diferentes aí, né? A escola
tem um papel mais pedagógico, né? Através da leitura, e a família tem uma questão mais emocional. Então, é possível fazer esse trabalho de ler com a criança e de fazer ela se encantar através da leitura, e com isso, ir trazendo para a criança o gosto pela leitura, né? É isso que eu vejo, não sei você. Uhum, com certeza. Por que é tão difícil um livro prender a atenção? A gente tem essa dificuldade, que dirá uma criança. Você que, inclusive, trabalhou muito tempo, né, com essa questão de livro e tal. Queria que você Sim. falasse dessa experiência também. Eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo e por 6 anos eu estive na sala de leitura. E eu acho que, assim, o conhecimento é uma coisa muito... como é que fala? Você precisa despertar essa Curiosidade, né? curiosidade, você precisa despertar o interesse, porque é fascinante conhecer, né? E pelo contato com o livro, você tem um conhecimento trabalhando com o lúdico, trabalhando com as ilustrações, trabalhando com como o escritor pensou naquele assunto, como ele desenvolveu aquilo, né? Tanto na linguagem infantil, quanto juvenil, quanto adulta. Então, acho o livro fundamental para despertar conhecimento, o letramento, né, que é você fazer a interpretação do texto, você saber trabalhar com diferentes assuntos. E eu sou da opinião que tinha que ter uma bibliotequinha cada posto de gasolina. Sabe, você vai no Excelente. trem, tem lá um negocinho de... Não interessa se a pessoa vai devolver ou não. Acho que livro é livre, né? Sim. Já Livro é combina livre. com combina com o nome. Os livros são livres, né? Tem que passar de mão em mão mesmo. E tem que ter aquele cheirinho, né? O cheirinho do cheiro de livro livro. novo, o É. cheirinho do livro velho, do livro desgastado. Eu tenho livros de 1970, de quando a minha irmã nasceu. São livros que eu adoro, que eu leio, releio. Li para os meus filhos, li para minha filhinha, que acabou de nascer agora, tem 2 anos, porque eu tenho 2 filhos bem mais velhos. E é assim, os livros vão passando de geração a geração, e a gente tem que alimentar isso, né, com as crianças. As famílias sentarem juntos, ler juntos. Assim, olha, esse livro a mamãe gostava, olha, esse livro que a vovó contava para a mamãe quando a mamãe era criança. Isso, né, como você falou, faz uma ligação emocional super importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Quais foram as questões que foram levantadas durante o seu depoimento? Principalmente na dificuldade de concentração. Que isso é uma coisa que todo mundo, né, acaba acontecendo com todo mundo. Então, a questão de parar, se concentrar, por exemplo, a criança tá lá tentando ler ou tentando estudar, aí cai um gato passa, o passarinho voa e, tipo, já era. A borracha tá ali, já começa a brincar com a borracha. Então, a dificuldade de concentração e de manter, né? Porque você começa a ler e manter aquela concentração na leitura, ela é muito rápida. Uma das coisas que eu faço com a Bia, que eu acho que é legal, na hora de dormir, ela pega um livrinho dela, eu pego o meu, e eu sento na cama dela, ela fica lendo o livro dela, e eu lendo o meu. Isso me estimulou a voltar a ler. E isso foi muito legal, porque eu podia estar lá com o celular na mão. E ela ia estar vendo a mãe com o celular na mão, né? Que é muito mais interessante. E aí eu comecei até a dividir isso também na internet, sabe? Olha o livro que eu tô lendo agora. E aquilo... Eu falava assim, gente, eu quero ler para amanhã. Eu quero ler todo o livro hoje. Isso me estimulou em mim aos 40 anos, né? Então, assim... Eu acho que é uma pergunta muito interessante também. Como fazer esse estímulo que eu sinto hoje, que nós, né, conseguimos ter esse entendimento de sentir agora lendo, nas crianças desde pequeno. Porque eu acho que é essencial esse processo começar. Era o que a gente até estava conversando antes, né, de começar a gravar. Na nossa época, a gente foi muito... obrigada a ler determinados livros. Fala mais sobre isso, Lívia, porque foi muito legal que a gente conversou agora há pouco. Eu estava conversando com a Lívia que
Então, na escola, você tem que ler o livro para o vestibular, por exemplo. E que são livros que não são do universo daquele adolescente, sabe? Tá muito distante do que aquele adolescente é. Então, eu não considero exatamente adequados para a idade. Claro que a escola tem todo um papel pedagógico, mas assim, eu acho que seria muito mais válido deixar que o adolescente escolha o livro que ele quer. E cada um tem um gosto diferente também. Tem gente que vai gostar mais de ficção, tem gente que vai gostar de romance, tem gente que vai gostar de documentário, tem gente que gosta de suspense. Então, cada um tem um gosto. E para você se encantar e se apaixonar por um livro, tem que ser aquilo que você gosta. E a partir do momento que você lê algo que você gosta, você não vê a hora de terminar mesmo. Exatamente. E dá vontade de ler mais, e ler mais, e ler mais, e contar para o outro. Exatamente. Teve um livro que eu li há pouco tempo, que a hora que eu terminei, eu fiquei chocada com o fim. Eu falei, gente, eu tô precisando de um abraço. E eu precisava falar com alguém que tivesse lido aquele livro. Exatamente. Então, é isso que a criança precisa sentir. Mas para ela sentir isso, tem que ser alguma coisa do universo dela. Tem que ser alguma coisa que traga esse encantamento, que traga esse gosto de querer mais, de querer saber como isso termina. Né? Porque isso eu falo pro meu enteado, pro meu filho, através do livro a gente viaja. Nossa, a gente pode viajar pra uma onde a gente quiser. É muito bom. É uma delícia. Eu, pelo menos, assim, eu dou risada de repente no livro. Eu tô lendo, de repente eu começo a dar risada. Ou fica com raiva. Eu já chorei. Isso, de ficar com raiva do livro. Eu vou parar de ler. Você fecha o livro e fala, não, tô precisando de um tempo. Isso. Tem uma frase, né, que diz que o livro você consegue viajar sem sair do lugar, né? De um autor da nossa literatura. E você falou da lista de livros indicados para o vestibular. Tem livro que quando eu prestei vestibular, isso faz tempo, deixa pra lá. Foi ontem. Foi ontem, praticamente. Consta na lista ainda? Como é que pode um negócio desse, Exatamente. gente? Então, você pensa que assim, olha, mudaram-se as gerações. Exato. O tempo mudou. Não justifica, né? E continua daquele jeito, né? É uma questão do sistema mesmo. Mas a gente precisa trazer esse prazer. E esse prazer vai vir através do que a pessoa gosta. Então, talvez se você incentivar... Lá em casa, meu filho tá adolescente agora. Então, ele já gosta de um outro tipo de leitura. Ele gosta dos mangás, ele gosta de suspense. Então, é através disso que eu vou trabalhar com ele. É isso que você quer? Então, é isso que eu quero. Não adianta eu pegar um livro que eu sei que ele não vai gostar e falar, não, você tem que ler. Porque aí vai ser por obrigação e vai ser chato. Sim. Né? Agora, Carol, como que a gente descobre qual é o livro, o tipo de livro que a gente gosta de ler? Tem Lendo. como? Excelente resposta. Acho que, assim, a sala de leitura tinha eu acho que é um projeto maravilhoso, sabe? Porque a gente tinha umas formações muito bacanas. E tinha essa proposta, sabe? Da criança ir e ficar livre para escolher o que ela quer, né? Então, uma das instruções que a gente tinha era de espalhar os livros na sala e deixar folhear, né? Inclusive, tive uma formação falando sobre livros para bebês. Mas como? O que tem a ver? Bebê não lê, né? Vai rasgar. Deixa rasgar, deixa morder, deixa babar. Tem livro que é para isso também, tem livro que é para banheirinha. E espalhar livro na casa. E eu acho que também o exemplo da Lívia foi excelente, assim, porque nós somos exemplos. Se os pais não gostam de ler, ou se os pais não estão interessados, automaticamente a criança também não vai gostar, também não vai querer, também não vai se interessar. Então, a gente tem que proporcionar isso, né? A nós pedagogos e nós pais e mães. A gente tem que... Tudo bem se a gente não lê um livro por mês, ou por semana, ou por dia, mas ter esse contato, sabe? Oferecer isso, sabe? Sentar um dia e ler um livrinho. Os livros infantis são... Nossa, eu amo livro infantil. Eu amo livro infantil, porque trabalha... Viaja, né? A gente viaja muito mais, socioemocional, né? são super poéticas, as ilustrações são lindas. Nossa, eu trabalho assim, tem livros que... Eu trabalho com adulto, com livro infantil, porque são temas assim que dá pra gente desdobrar e conversar e falar e
né? Poder desenvolver. Vocês trabalham em sala de aula, as duas, né? Como é que vocês têm sentido as crianças no contato com o livro? De fato, tem havido mesmo essa estagnação ou até essa redução dessa leitura? Porque há quem diga que nós tivemos uma redução da taxa de analfabetismo aqui no Brasil, mas em compensação, essas crianças e esses adolescentes não leem mesmo. Também tem a questão até vou emendar uma outra coisa aqui, tem a questão do livro caro, né, gente? Vamos combinar que caro. Justifica essa questão também? Olha, eu trabalho com crianças pequenas Tá. que não sabem ler ainda, né? Quando eu falo não sabem ler palavras, porque existe a leitura através das imagens também, né? E isso acontece antes da leitura das palavras. Inclusive, existem livros infantis que eles tratam a história inteira só com as figuras, sem nenhuma palavra. E é super interessante, porque a criança vai imaginando e ela vai criando a própria história. Mas, com os meus alunos, eu levo pelo menos uma vez por semana uma história para eles. E também uma vez por semana eu deixo eles folhearem e eles verem livros da escolha deles. E isso na biblioteca da escola. E na minha sala de aula eu tenho uma biblioteca montadinha assim também, com livros diferenciados, gibis, que as crianças daí podem pegar. Então, terminou o lanche, vai lá, busca, para gerar esse interesse. Existe, claro, a gente precisa incentivar as crianças nesse sentido, porque também tem criança que pega o livro como brinquedo, às vezes. Então começa a empilhar, fazer casinha. Não que isso não seja interessante por um outro viés também, mas assim, não é o objetivo da leitura. Então, é tentar mostrar também para a criança, olha, mas o livro a gente tem que ter um cuidado com ele, porque nessa idade eles já entendem, diferente de um bebê, né? Que é o que você falou, realmente. Vai morder, vai rasgar, e tudo bem. Com as crianças que eu já trabalho, eles já entendem. Então, eu coloco qual é o objetivo do livro. E eu percebi que, ao longo do tempo, com esse trabalho de fazer bastante leitura para eles, às vezes eu faço a contação da história sem o livro e depois eu apresento o livro também. Então, às vezes eu faço a contação na lousa, às vezes eu faço a contação com objetos. Isso também traz para a criança uma magia e depois eu mostro para ela que aquela história estava dentro de um livro. Então, para também gerar esse interesse de diferentes maneiras. Eu acho que acaba funcionando bem, porque eu acho que o interesse da criança pela leitura não é que eles não se interessam, é que eu acho que a gente que precisa incentivar mais mesmo. Concordo totalmente. Eu tava até pensando aqui, eu não sei se em todas as escolas, mas eu estou vendo muito isso. Eu não lembro da gente, na nossa fase escolar, ter isso. Hoje, as crianças na escola vão para a biblioteca, e aí tem a área ali da idade delas, do livro para a idade, né? E elas pegam os livros, levam para casa, ficam lendo uma semana, e depois elas têm que fazer um portfólio. O que você achou do livro? Você gostou? Como que é? Como que não é? O autor, quem é o ilustrador? Então, assim, para ele entender a estrutura do livro, que eu acho muito legal. E aí, uma vez, a Bia pegou um livro... Ela já pegou o livro ela tá no quarto, né? Ela já pegou do 5º ano. Então, assim... E ela já pegou livros que ela falou assim... Mãe, é muito legal, eu vou pegar mais um dessa série. Olha que legal. E teve um que ela começou a ler e falou assim... Mãe, não entendi nada, eu não vou ler. E eu entendi, porque eu abri o livro e falei assim... Eu também não entendi nada. Eu ainda tento, falei assim... Não, vamos tentar, eu leio junto com você. Ela, mãe, é muito chato... E se eu forçasse, pegar assim, não, você vai ler até o fim pra dizer que você leu, ela vai achar tudo aquilo muito ruim e vai desestimular ela a mais pra frente tentar ler de novo, né? E era realmente um livro muito difícil, sabe? Aqueles poemas bem que a gente não entende, que não faz muito conexão, principalmente pra idade dela, né? Então, assim, esse estímulo que as escolas estão dando hoje de a criança ir à biblioteca da escola e escolher o livro é essencial. E eu acho que a gente podia pensar nisso dentro de casa também, né? A Bia tem vários livros, eu sempre assinei, eu sempre pedi aquele do Itaú, não acho que não tem mais. Mas eu sempre pedi os do Itaú, que vinham 2 livrinhos, sempre eu amo todos os livrinhos que ela ganhou do Itaú Cultural. E ela tem muito livro lá, sabe? Assim, que ela vai, hoje eu quero ler esse, hoje eu quero... Então, assim, esse estímulo que as escolas estão dando, né? A gente precisa também ter
dentro de casa, né? Manter isso dentro de casa. Eu, diferente da Lívia, eu dou aula pro Fundi 2. É outro público. E a falta de leitura falta de interpretação de tempo, de texto e preguiça de ler é assim... Gritante. Gritante. Então, a gente tem que dar uma cutucada mesmo, sabe? E incentivar a levar livro. Eu levo livro, eu sou professora de história. Então, já aproveito o nome, né? E tem muitos livros também que trabalham com conteúdo que a gente está trabalhando em sala de aula. Então, eu já aproveito e sempre levo coisas para eles lerem, estimulo. Mas é difícil. O que eu fico pensando, ouvindo vocês falarem tudo isso, é o seguinte: o que é que vai refletir, né, nessa criança, nesse adolescente, nesse adulto que não lê? Vocês falaram várias coisas aqui, né? Interpretação de texto, contato com o livro, aprofundamento na poesia, que eu particularmente gosto muito, dar umas viajadas na literatura. Estimular a criatividade. Estimular a criatividade. Queria perguntar para vocês, assim, como é que vocês enxergam, né? Eu acho que a interpretação de texto é o pior que pode existir, porque confunde a pessoa, né? E é aí que mora o perigo, né? E a gente está se habituando a ler textos cada vez mais curtos, né? É um problema. A gente tem que... Só retomando o que você tinha perguntado sobre o custo dos livros, né? Eu acho que se a gente brigasse por ter mais espaços de leitura, não necessariamente a biblioteca, né? Desmistificar um pouco essa história do livro novo, do ambiente certo, da luz certa. Vamos trocar livro, né? Sebo. Clube do livro. Clube do Gente, livro. era tão legal, né, essa troca que a gente tinha. Com pessoas desconhecidas, não tinha aquela troca de mandar por correio? E eu acho que essa coisa da internet está deixando a gente muito distante das pessoas, né? E eu acho que essa coisa de... por exemplo, o Mães de Jundiaí. Eu acho fantástico. Porque conecta, né? Tudo é rede social, mas estamos aqui, né? E tem o grupo do WhatsApp que funciona super bem. Eu acho que conexão entre mulheres, sabe? A gente tem que se fortificar, os adultos, né? Uma mãe aos pedaços, ela não consegue sentar para ler um livro para o filho. Um pai nervoso, um pai que não sabe... Cansado, preocupado com um monte de coisas, necessidades básicas. Né? Não vai conseguir sentar, conversar, ler. Então, a gente precisa também se cuidar, a gente precisa se reconectar. Eu acho que os livros, né? Roda de livro, clube de leitura, trocar livro, sabe? Você está no metrô ou no trem, tem lá uma estantinha lá. Deixa o seu livro aqui, não importa. Deixa o seu livro aqui, pega um livro novo. Eu acho que é isso. Sabe, perder um pouco o preconceito, sabe? Não vou ler tal livro, tal autor, porque é problemático, ou fala de um assunto que eu não quero. Não, lê, né? Se for uma leitura gostosa, que você vai e lê, e tem vontade de ler até o fim, por que não? É lógico. Né? Você ia completar. Eu ia falar assim, né? Que tudo isso me fez pensar, e já ouvi isso também, só que eu não lembro de que autor que foi. Que é um autor que fala sobre o desenvolvimento humano, na verdade. E ele coloca que o ser humano, ele é contador de história. E que a gente só chegou onde a gente chegou, a gente tem essa capacidade de ter... Porque nós começamos em pouco número. Hoje a gente supera, aí nós somos a maioria no planeta. E a gente tem essa capacidade graças ao fato de contarmos histórias. Porque a religião são histórias que a gente conta, baseado no que a gente acredita. Tudo que acontece à nossa volta é baseado em histórias que nós fomos escrevendo, que nós fomos inventando, que nós fomos imaginando e fizemos acontecer, né? Então, nós como contadores de história, que somos todos, temos que trazer esse incentivo mesmo da leitura para as crianças. Porque são histórias.
E é muito engraçado, porque isso também me lembrou. Meu filho ontem chegou para mim e falou: Nossa, mãe, os alunos do 6º ano têm tanta sorte. Eu falei: por quê? Porque meu professor de geometria, no 6º ano, ele fala sobre a história de não sei o que lá e que fez com que surgisse essa matéria e que a história de não sei o que lá. Então, histórias, né? Todo mundo gosta de histórias. Aí, como que nós vamos fazer isso? Só no 6º ano? Será que isso é necessário? Você falou que é professora de história que já aproveita o nome para incentivar. É isso, porque história é história, é o que faz Tudo acontecer, tudo acontecer. né? A gente falou aqui de escola, a gente falou de tudo que precisa ser feito dentro de casa. Onde entra aí o papel do poder público? Porque a gente estava falando aqui de formas de estimular a leitura. Em Jundiaí mesmo tinha lugares, pontos no pontos de ônibus em que eles deixavam... Você lembra disso? Uhum. Eles deixavam os livros e, acredite se quiser, eles levavam os livros embora. Mas aí, ouvindo a Carol falar, será que eles não levavam os livros embora porque eles queriam ficar com o livro, passar o livro para outra pessoa? Não porque eles levavam os livros, porque eles roubavam os livros, né? Agora, pensando bem. Eu não sei se ainda tem, mas aqui na Prefeitura de Jundiaí, eles colocaram pontos nos terminais de ônibus. Sim. Não sei se ainda tem isso. Como que o poder público poderia, de repente, estimular? Porque também tem esse papel, né? O poder Sim, público, a iniciativa necessário. privada, né? A sociedade civil, é todo mundo junto, né? A gente falou do Mães de Jundiaí. Como eles poderiam contribuir para isso também? Eu acredito sempre na educação, né? E eu acho que, assim, não temos um investimento que poderíamos e deveríamos ter em educação, porque eu acho que a educação é a base de tudo. E é muito também nós civis entendermos que o que é público não é de ninguém, é de todos. Porque muitas vezes a gente tem esse entendimento, não, isso não é de ninguém, então, não, é de todo mundo. É nossa responsabilidade cuidar da nossa cidade, é nossa responsabilidade cuidar do lugar público. Mas isso se constrói com educação. E a educação se constrói através do governo, né? Então, o poder público tem fundamental responsabilidade sobre a educação. Você dá oportunidade, né? Sim. Eu acho que perfeito a sua colocação, acho que é isso mesmo, a gente tem, e faz parte da educação. No começo, tem isso, né? Se é público, não é de ninguém. Então, eu posso levar, posso fazer, posso rasgar, posso destruir, enfim. Mas com a persistência, né? Persistência, que é o papel da educação. Educação é isso, né? Sim. A gente vai, ensina um pouquinho, olha, não rasga, olha, não faz assim, a gente lê o livrinho assim, vamos sentar junto. É isso, é persistência. E investir em biblioteca. Né? Investir em biblioteca, em eventos culturais na biblioteca, em clube do livro. Incentivar essa cultura do toque mesmo, do tá junto, do compartilhar, do dividir opiniões, dividir histórias, trocar livros. Dar essa oportunidade de ter o contato com o livro. Porque muitas pessoas a gente não imagina. Existem muitas realidades que a gente nem imagina. Então, tem pessoas que nunca saíram da rua que mora. É estranho a gente falar isso? É estranho, mas tem... Eu tive alunos que não saíam da rua. Então, quando a gente fazia um passeio, era um evento, sabe? Um passeio para, sei lá, para atravessar o rio. Né? Era um evento. Nossa, entrei no ônibus. Nossa, passamos pela ponte. E às vezes a criança não tem contato, ou mesmo adulto não tem contato com o livro. Então, acha aquilo uma coisa extraordinária, né? E você tendo um espaço público onde as pessoas podem manusear, podem ouvir a história, pode trocar, pode... Enfim, né? Tá ali em contato com uma coisa, desmistifica, né? E você aprende a lidar com o objeto, a lidar com o espaço, porque também tem isso. Tem gente que acha que não pode entrar no Sesc, por exemplo, ou entrar numa biblioteca, porque não tem roupa, ou porque aquele espaço não pertence a ela, né?
são coisas que a gente não imagina, mas que acontecem. Então, trazer, olha, esse espaço é público, esse espaço é para você, venha, né? Senta aqui com a gente vai fazer um evento cultural, a gente quer que você participe, né? E ser um ambiente acolhedor. Aliás, o Sesc tem um espaço super legal para leitura. A gente vai ter um episódio só com o pessoal do Sesc. Muito obrigada, pessoal do Sesc, que topou gravar com a gente. A gente estava querendo há muito tempo. O Sesc é um espaço sensacional e que poucas pessoas desfrutam, né? Então, a gente vai começar, oxalá a gente comece mesmo e dê continuidade a desvendar um pouco o que é que o Sesc oferece para todos nós. Tem muita coisa, inclusive a biblioteca, com uns espaços ali para deitar e ler. Que delícia. Agora, vocês comentaram dessa questão, né, do ter roupa para ir e tal. A leitura é um pouco elitizada, né? Hoje, nos dias de hoje. Eu acho que já sempre foi. Né? É uma coisa que acontece. A gente vive num país, principalmente, né, com muita desigualdade, muita gente que não sabe nem ler ainda, né? E isso é muito complicado. Então, a gente fica falando assim, é importante ler. Mas é essencial investir em educação para que todo mundo saiba ler e possa se aventurar em livros, né? Foi o que a gente tava conversando aqui. O livro, ele faz muita coisa, mas eu acho que uma das coisas que eu mais gosto quando eu leio o livro é a criatividade. Eu tô pensando naquela personagem que eu tô lendo um livro que a mulher é uma mulher, personagem principal, e é um livro totalmente de adulto, não pode criança ler. Proibido para menores. A Bia falou assim, mãe, lê às vezes eu tô lendo, ela fala assim, mãe, lê um trecho do seu... Nem Bia, pensar. esse eu não posso. Melhor você ler o seu. Então, assim... E eu vou entrando naquela história e a minha imaginação... Eu fico imaginando um filme, sabe assim? Eu fico imaginando... tanto que quando um livro vira filme... Eu fico expectativa e depois a realidade é outra. Porque a nossa imaginação é muito maior do que aquele cenário que o filme constrói, né? Então, assim, eu acho que é elitizado, mas eu acho que parte desse princípio de que, assim, qual é o papel do governo? Educação. Para que todo mundo tenha acesso à leitura, ao aprender a ler e a leitura. E aí vem todo o contexto que a gente está tendo aqui. Mas a leitura é um hábito. É um hábito. Um pouquinho, ainda que seja no começo doses homeopáticas, um pouquinho todos os dias. Vocês recomendam isso? Bom, eu amo ler, né? Eu amo ler. Você não consegue Você sabe que é muito engraçado. Quando agora eu tô de férias, né? Então eu tô com mais tempo para ler. Quando eu não tô de férias é um pouco mais difícil. Mas agora que eu tô de férias, meu enteado fica assim, quantas páginas tem o livro? Aí eu falo assim, esse tem 300. Então você vai ler em 2 dias. Porque eu tenho lido nessa frequência. Então, eu leio um livro nas férias, tá? De 300 páginas em 2 dias. Porque eu vou assim, nossa... Devora, né? Eu devoro o livro. Mas é o que eu falei, dentro do estilo literário que eu gosto. Você gosta, lógico. Né? Então, é muito engraçado. E eu faço parte também hoje de um clube de livro, que é super interessante, que é para adultos, né? Somos todas mulheres, e a gente decide o livro que vai ser lido. E, normalmente, são livros ou atuais, mas que contam histórias do século XIX, ou histórias que foram escritas, né, no século XIX. E quando a gente se encontra, é super interessante, porque daí tem uma especialista em século XIX, e que ela leva objetos, ela leva a história, e ela faz a gente vivenciar tudo isso. Que legal! É Então, de Jundiaí? É de Jundiaí. Nossa, que legal! Ela é escritora também, e ela... Como que ela chama? Chama Ludmilla. Legal. Lud. Depois eu passo contato dela para vocês também. Quero. Porque é uma vivência, assim, extraordinária. Ela levou da última vez um vestido
que ela mandou fazer numa pessoa especialista em fazer vestidos como na época, costurados à mão, com o Nossa, peso que que tem os lindo. vestidos. Então, a gente pode, sabe, pegar o vestido, sentir, ver como que eram as peças. Jamais eu usaria um negócio desse. Nossa, É uma muito coisa legal. incrível, assim. Mas é lindo, né? E Maravilhoso. É lindo, e você adentra na história. E ela é especialista na história da época também. Então, ela conta as coisas. Até ela falou que os livros, naquela época, eles vinham em capítulos no jornal. Ah, E que as pessoas... E que normalmente eram livros voltados para mulheres de elite, né? Ah lá. E que elas iam juntando esses capítulos e no final existiam lugares que costuravam e colocavam a capa. Então, eu acho que ter essa paixão... Então, também eu chego do clube de leitura falando... Gente, vocês não vão acreditar com fotografia, com não sei o quê. Então, trazer isso para casa também faz com que a criança tenha vontade, né? estímulo. Nossa, olha quanta coisa pode vir através do livro. Você vê como que as coisas acontecem com a gente, né? Como às vezes a gente precisa sentir para poder passar, né? Exatamente. Então, essa vivência de trazer o vestido, de ver o peso, de ver o tecido, de saber a história. Quando você leva isso na sala de aula, né? Mesmo que sejam crianças bem pequenas, a gente está trabalhando no jardim. Aí você vai lá, leva o jardim e você lê Cecília Meirelles, né? Ou isso ou aquilo. Vai fazer toda a diferença. Vai. Né? Ele vai saber o que é a flor de pimenta, vai saber o que é o cheirinho da terra molhada, né? Ai, gente, a educação infantil é linda por causa disso, sabe? É encantadora. E acho que o livro traz isso, o encantamento. Porque o conhecer é encantador. E isso se perde, principalmente fundo 2. Se perde, fica aquela cobrança, aquela coisa de conteúdo, aquela coisa de vestibular e de prova, não sei o quê. E sendo que, gente, eu ensino história, eu amo. Eu falo, gente, somos agentes da história. A história se faz por nós. Né? A sua vida muda tudo. E a gente vai contando as histórias do passado, como que isso reflete agora, o que a gente pode fazer para o futuro. Vai ensinar geografia. Nossa! Né? Como se construiu as cidades, como que é a montanha, o que tem dentro, como que se formam os terrenos arenoso, argiloso, o vulcão, né? Outro dia mesmo eu vi uma mulher falando sobre vulcão, que o Brasil tem um monte de vulcão. Isso não é encantador? É encantador. E a história, é uma história que é o que a Lívia falou, que eu achei maravilhoso. Somos contadores de histórias. É isso, conhecimento passa... Você não vai aprender uma coisa que você... Não tem interesse nenhum. Não. Que é decoreba. Não, vamos lá decorar a data que os portugueses chegaram no Brasil. Pra que você vai escolher? Né? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a sua história? O que tem a ver com seu pai? O que tem a ver com seu avô? O que tem a ver com seu bisavô? E é isso. Ouvindo vocês falarem, até eu fico um pouco otimista com relação ao livro, a leitura que eu amo de paixão. Só o cheiro já fico feliz. E me entristece quando eu fico sabendo que uma livraria como fecha, né? Porque a gente fala, nossa, o que está acontecendo com esse país, né? Que fecha em todas as lojas de departamento de roupa, essas coisas todas, mas pelo amor, não feche uma biblioteca, uma loja de livro, né? Enfim. E o que a gente pode esperar do futuro do livro, do futuro da leitura? Na verdade, eu acho que o digital vai vir. O livro digital. Então, eu acho que a tendência é diminuírem os livros mesmo. Assim como aconteceu com os discos, assim, eles existem, mas são coisas mais de colecionadores, eu acho. Eu acho que o infantil não, porque a criança precisa segurar na mão, ver as ilustrações. Então, eu acho que talvez um dia, mas acho que ainda demora, espero. Mas as pessoas estão comprando os livros digitais. Então, eu acho que ainda se vende muito livro, mas eu acho que eles são digitais.
Sim. Hoje... A leitura tá toda É. no tablet, no celular, né? Ah, não quero. Porque é mais barato, é mais prático. Uhum. Com o Kindle hoje você em leva qualquer lugar. para qualquer lugar, É. muitos Todos os livros. É. Uma biblioteca. Sim. É. E aí, Carol? Eu concordo. A gente até suspirou junto, né? Ela falou o fechamento das livrarias, porque é triste, é uma delícia a livraria, né? É, eu amo. É Eu moraria um ali universo por alguns ali. minutos. Não dá pra ficar ali, mas, né? Mas eu concordo, acho que na praticidade do dia a dia, assim, da vida do adulto, é isso, é o Kindle que, né? Você carrega a biblioteca num pedacinho assim, né? É. Uhum. E já tem ali a luz certinha, né? A letra que você pode aumentar, diminuir, o que é bacana, né? Para inclusão, inclusive, porque tem bastante pessoas com problemas de leitura de vista, né? Mas eu acho que mesmo digitalizando os livros, ainda tem... a gente não pode perder esse contato que o livro traz, né? Porque mesmo tendo um livro digital, olha essa experiência que a Lívia relatou. Né? Sim. Você ainda vai ter essa curiosidade, esse estímulo da imaginação, que é uma coisa que, inclusive, traz saúde física, né? Porque trabalhar partes do cérebro que não são trabalhadas em outras atividades. em outras né? atividades, porque ela reúne tudo. Quando você faz a leitura, você está trabalhando diferentes áreas do cérebro. E Sim. isso previne um monte de doenças senis, né? De demência, Alzheimer e outras coisas, né? Eu acho que o que precisa ter é o estímulo. Claro. Você precisa estimular. E como é que a gente estimula? É isso, falando sobre livro, levando o livro, trocando o livro, desmistificando E a mesmo. minha xará, ela escreve, né, Marcinha? Que ela tá com os livros ali, ó. Fale-nos mais sobre esses livros aí. Vamos lá. Ó, eu tenho 2 já publicados. Eu tenho vários escritos, mas publicados por enquanto esses 2. O Urubu Rei e a Preguiça Dorminhoca foi o primeiro que eu publiquei, são livros infantis, né? Esse eu publiquei por conta própria, porque eu não consegui editora, eu não tinha dinheiro para pagar uma editora e eu não tinha conseguido nenhuma editora que me bancasse, né? Então, eu acabei publicando ele e fiz ele em gráfica e fiz por conta própria eu e meu esposo. Meu esposo fez as ilustrações e eu vim com o texto. Depois, através desse livro, eu consegui uma editora. Que daí, o primeiro que eu lancei com a editora foi esse, a Jataí, a abelha que descobriu o seu dom. Eu faço eles rimados também, todos em letra de imprensa maiúscula para facilitar a leitura também. Então, desde as crianças que estão começando a aprender a ler, né? Até os mais velhos. E 2 coisas que eu fiz, uma coisa, né, mas que eu fiz nos 2 livros aqui, é que eles são acessíveis em libras. Então, para os surdos, porque foi uma coisa muito incrível, porque eu fui levar o Urubu Rei numa feira que teve na Ateal. Fui convidada. Quando eu fui convidada pela Ateal, eu falei, gente, nossa... Como que eu vou contar? Não, daí inicialmente eu não sabia, gente, uma ignorância mesmo. Eu não sabia que um surdo não poderia não saber ler. Porque ele não escuta, mas eu não pensei que ele não soubesse ler. Só que daí eu falei, peraí, eu fui convidada para Ateal, aí eu comecei a pesquisar. E aí eu vi que muitos surdos não sabem, não conseguem ler. E aí eu falei, nossa... Não sei se conseguem a palavra, tá, gente? Tá. Acho que não sabem Habilidade. ler mesmo, Não, porque eu acho que eles podem aprender dependendo de... Porque eles aprendem 2 línguas, né? A língua Libra. brasileira de sinais, A que é Libra. Libras, e o português. Então, é um processo. Sim. Tá. Então, primeiro eles aprendem em Libra, e aí depois aprende o português, né? A escrever e ler. Então por isso que eles têm capacidade, não é isso? Sim. É a questão de não saber ainda, às vezes. Aham. E aí, eu falei, nossa, e como eu posso levar? Gente, eu vou para a Ateal, eu preciso dar um jeito nisso. E eu fui atrás de uma intérprete de Libras que fez a interpretação. Então, atrás do meu livro tem um QR Code com um link que Ai, que legal. que acessa
o livro Livro em em libras. libras. Então, assim, Um livro inclusivo. Que legal. Perfeito. os dois aqui têm isso. E espero que saiam muitos outros, né? Com Porque- certeza. E aí eu vou dar o depoimento, né? Porque assim, Beatriz é preguiçosa pra ler, né? Não preciso nem falar. E aí ela pegou o Urubu Rei pra ler, que a Lívia deu pra ela autografado e tudo mais. Aí a Bia terminou de ler. Mãe, muito legal esse livro, né? E assim, ela falou muito naturalmente. Então, é um estímulo. É um livro muito legal, porque depois que a Bia falou que é muito legal, é obviamente que eu peguei pra ler. Falei, nossa, Bia, é muito legal mesmo. Então, assim, vamos estimular as crianças a lerem livros, né? A buscar com eles qual tema eles se interessam, qual tipo de livro, porque as crianças não vão gostar dos mesmos temas, dos mesmos, né, enfim. Então, é necessário a gente participar e não por obrigação, porque eu acho que a gente fazer qualquer coisa, impor qualquer coisa por obrigação, uma coisa que tem que ser natural, tem que ser orgânico, né? Então, vamos estimular, mas de uma forma muito tranquila, sem pressão. Acho que é o mais importante. Bom, nós estamos aqui entrando então na reta final desse episódio que eu amei, falei que vocês iam gostar, certeza que vocês gostaram. Eu quero só pedir para vocês, já que nós estamos falando diretamente para as mães, que recado que a gente deixa para essa mãe? Talvez nem ela tenha muita vontade de ler, ou ela se perdeu ao longo do caminho aí nas leituras, né? Deixou de ler um livro e sentiu o cheiro do livro. O que vocês diriam para essas mães? eu diria que a leitura é prazerosa, que a gente precisa realmente encontrar o estilo que a gente gosta e que incentivar as crianças é maravilhoso, porque vocês vão perceber que lendo para as crianças, principalmente naquele momento em família, é um momento que vocês vão estar unidos, que vão trazer memórias afetivas para as crianças. Eu acho que é maravilhoso, principalmente quando é feito em família. Perfeito. Carol. Olha, acho que a primeira coisa que me vem assim é, principalmente para as mães, não se culpem, Sensacional. porque a gente é sobrecarregada, a gente pensa em um monte de coisas e a gente fala, ai meu Deus, não estou tendo tempo para ler com meu filho, não consigo escutar, ai que mãe horrível que eu sou. Não se culpe. Se acolha, respira fundo. Eu acho que para começar a leitura com os filhos, a gente tem que fazer uma leitura nossa, de como a gente está. Uhum. E a partir daí a gente procurar um conforto nos livros, no outro, nos grupos, nos clubes, né, na rede de apoio que a gente pode ter naquele momento. E a gente precisa de rede de apoio. O ser humano precisa, como contadores de história, a gente precisa trocar as histórias e a gente precisa estar junto. E aí, depois que você estiver acolhida, aí você senta com seu filho, converse com seu marido, os pais também, os homens, aprendam a observar, né? Aprendam a ser mais acolhedores, né? Que isso não significa que você está sendo menos masculino. Você ser acolhedor, você ser empático, você olhar para sua família e ter momentos que seja 5 minutos, que seja 15 minutinhos. O que você conseguir. Você precisa ter momentos de qualidade com a sua família. Precisa. Precisa sentar junto, precisa ouvir, que seja no momento da refeição. Como foi o seu dia? Isso já é contar a história, né? Sim, exato. Sim. Como foi o seu dia? O que você fez? Foi legal? Ah, não foi tão legal? Como que nós podemos resolver isso juntos, né? E se conseguir coroar seus momentos com uma bela história, um belo livro, maravilhoso, né? Ou que seja uma história contada mesmo. Ah, minha mãe contava aquela história do Jeca Tatu, Boa. né? Ou aquela história de assombração. Sim. E sentar e contar. E o dia que não der, tudo bem, né?
Também. O dia que não der, tudo bem. Sem culpas. É. Bom, eu vou continuar tendo os meus livrinhos impressos, porque eu tenho um hábito que eu vou revelar, que eu desenho nos cantinhos do Não sei desenhar, tá, gente? Não sei, mas eu faço os meus rabiscos. Então, é a criatividade que vem à tona quando você está lendo. Então, não adianta, pode digitalizar quanto for, mas eu vou continuar e eu adoro o cheiro de livro também. Quer deixar algum recado? Quero, leiam. Leiam com os filhos, para os filhos e para vocês mesmo, porque faz tão bem para nossa mente criativa. É verdade. Ajuda, estimula muito. Não é fácil, mas é possível. Redes sociais, Mães de Jundiaí. Quero muito que vocês falem o que vocês estão achando dos episódios, principalmente. Se vocês têm alguma dica de leitura, comenta aqui para as crianças. Eu tô aqui, já pensei um monte de coisa, vou conversar com a Lívia, vou conversar com a Carol depois, porque a minha cabeça aqui já tá explodindo de ideias pro Mães de Jundiaí. E eu espero vocês no próximo episódio. Eu tô até pensando em desdobrar para uma outra matéria jornalística. Já pensei nisso também. A gente fala, a cabeça não para. Para encerrar esse episódio, eu quero dizer uma coisa aqui, que é o seguinte: eu quero, na verdade, agradecer a minha professora que me alfabetizou, a professora Edma. Eu quero dizer que eu tenho o meu primeiro livro guardado até hoje. Eu pensei que eu tivesse desfeito dele e eu fiquei tão feliz quando eu encontrei esse livro. Eu acho que eu tô até precisando reler, que é um livro, óbvio, infantil. Eu quero só dar um alerta, que é o seguinte: nem toda esfera é interessante o estímulo à leitura. Pensem sobre isso. Uhum. Porque o homem que não lê, ele não pensa. Fica aí o recado. Esse episódio do Mães de Jundiaí está terminando. A gente volta semana que vem com outro assunto. A gente espera vocês. Um beijo, tchau.